Olá, amigos, amigas, tudo na paz de Deus, na paz de Deus. Vamos ler hoje Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o 9. Diz assim, ó: E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe o tijolos por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo, e todos que têm a mesma língua, e isto é, que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. O que é que a gente pode entender aqui nessa leitura, amigos? O que é que nós podemos entender? Primeira coisa que nós podemos entender é que aqui é a lição da Torre de Babel. E nós podemos tirar algumas lições daqui. Tem um escritor, existia um escritor, Flávio Joséfo, que viveu lá no século 21, perdão, século 1 depois de Cristo. Ele registrou que os homens que viveram logo depois de Noé, não? Logo depois de Noé, temiam uma possibilidade de um novo dilúvio. Por isso eles resolveram construir uma nova torre, uma alta torre, né, onde pudesse abrigar e chegar até o céu. Sabemos que esse temor não se justificava, pois Deus prometeu que não havia outro dilúvio. Deus disse: não haverá outro dilúvio. Na história de Babel, amigos, podemos ver alguns bons exemplos e também maus exemplos. Por exemplo, maus exemplos relacionados a famílias, empresas, igrejas, grupos em geral. Quais são os bons exemplos? Bom exemplo que havia liderança ali em Nirodes. Você vê lá em Gênesis 10, 8 a 10. O outro bom exemplo é que havia o propósito de construir uma cidade e uma torre. Você vê lá o 11, versículo 4. Havia planejamento, havia organização, havia um plano de dividir tarefas distribuídas. 11 e o versículo 3, você encontra aí essa narrativa falando sobre isso. Então haviam também alguns mais outros bons exemplos, né? Haviam recursos humanos, haviam materiais, havia criatividade, 11 versículo 3, havia unidade entre eles, era um só povo, uma só língua, uma só nação, um só projeto que eles tinham. Havia trabalho e execução, ou seja, eles deixaram bem claro que eles tinham ali um planejamento, havia um planejamento entre eles. Agora, quais são os maus exemplos? O mau exemplo, sabe o que é, amigos? O objetivo da ficção naquela região era o contrário ao propósito de Deus. Deus não queria povoar aquela terra. Era o contrário ao propósito de Deus, né? Ou seja, o objetivo de ficção naquela região era o contrário ao propósito de Deus, de povoar aquela terra. E você vai ver lá em Gênesis 1, 28. Então, outro mau exemplo, amigo, foi um plano feito sem consultar a Deus, sem pedir a orientação de Deus. Amigo, isso é um perigo. Quando você vai fazer um projeto, quando você vai fazer um cronograma sem você consultar a Deus, é um grande perigo. Amigo, convido a você a tudo que você for fazer em sua vida, um planejamento, um projeto, uma atividade, um namoro, um casamento, o que for, consulte a Deus, peça a orientação divina, amigos. E eles não pediram. Isso aí foi um mau exemplo. Então, amigo, foi o que Deus fez. Deus interferiu ali. Deus interferiu
para destruir aquele trabalho. Mas por aquelas vidas, o que é que a gente entende aqui? Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Aquelas ações deles, Deus destruiu. As más obras, Deus destruiu, amigo. Quem vive sem Deus está encaminhando para o fracasso. Viver sem Deus é como se estivesse encaminhando-se para o fracasso. Essa pessoa não vai chegar ao céu, amigo. Mas descerá a um abismo perigoso. Sem pedir orientação de Deus, vai descer para o abismo. Amigos, sem Deus nós não somos nada, amigos. Sem Deus, tudo o que fazemos se perderá. Precisamos conhecer a vontade de Deus e consultar antes de executar os nossos planos. Precisamos consultar a Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Deus abençoe você. Mas lembre-se, amigos, qualquer projeto, qualquer plano que você for fazer, consulte a Deus. Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, querido. Tchau. E queridas também, se inscreve no canal.